Olá, meus amores, bom dia. Vamos para mais uma retomada das questões 1 e 2, páginas 24 e 25. Então, na aula passada, a gente estudou sobre os empréstimos linguísticos. Nós falamos sobre estrangeirismo. Então, você já sabe que a língua portuguesa está sempre se transformando, seja pelo acréscimo de novas palavras, seja pelo desaparecimento de outras que caem em desuso. Vamos ver agora uma das maneiras de novas palavras serem incorporadas ao vocabulário. Então, para isso, a gente trouxe uma tirinha, né? Então, nessa tirinha, a pessoa do outro lado do telefone fala: por favor, faz entrega. E o rapaz fala: não, né? E lá no último quadrinho, ele diz só delivery. Então, vamos analisar essa tirinha. Qual é a função de do destaque em negrito nas palavras que estão nos balões de fala? Então, se a gente voltar, a gente percebe que no primeiro balão está destacada a palavra entrega, no segundo balão não e no terceiro balão delivery. Então, ele quer saber qual é a função de destaque dessas palavras. Então, se a gente perceber, a gente vai ver que a função é direcionar a leitura para o foco central da tirinha e de indicar a expressividade na fala. Então, colocando essas palavras em destaque, em negrito, a gente percebe que é uma forma de indicar a especificidade na fala das pessoas que estão dialogando na tirinha. Item B. Observe a expressão facial do personagem da tira, como ela muda ao longo dos quadrinhos. Então, se a gente voltar... vamos tentar voltar aqui, pronto. Se a gente olhar na primeira expressão facial dele, né? Ele aparece um tanto quanto calmo. Na segunda, né, a gente vê ele um pouco irritado. E na terceira, um pouco já mais calmo. Se a gente olhar para a sobrancelha dele, ó, a gente observa também que ela vai mudando ao longo dos quadrinhos. Então, eu quero saber como é que ela muda ao longo dos quadrinhos, essa expressão facial. A gente vai explicar isso que eu acabei de mostrar a vocês. Vamos lá. O personagem atende o telefone com a expressão facial aparentemente calma. Depois ele se irrita e termina calmo, satisfeito com sua resposta, conforme sugerem as suas sobrancelhas. Então ele começa calmo, se irrita e depois se acalma novamente quando fala que só faz delivery. Como é possível entender o humor provocado pela fala do personagem no último quadrinho? Então, no último quadrinho, a gente percebe, né, a pessoa do outro lado pergunta se faz entrega em casa, ele diz que não, mas no terceiro ele diz só delivery. Então, o que é que a gente pode entender de humor nisso, né? Ao responder com uma palavra da língua inglesa, como a gente viu, delivery, o personagem se acalma, permitindo a leitura de um possível pedantismo, né, no sentido dele se achar por estar falando inglês, que acentuou o humor. Ou então a gente pode entender tanto que ele não sabe nem sequer corretamente o significado da palavra, que está se sentindo ou que está se sentindo orgulhoso por falar inglês em seu trabalho. Então, a gente tem essas duas alternativas para analisar o que de fato, né, essas tirinhas se tornam humorísticas, engraçadas. Qual é o tema do texto, né? Então, se a gente parar para analisar, essa tirinha, ela está tratando sobre o quê? Desde o início que eu venho conversando com vocês sobre o assunto, né? Sobre o tema em si dessa tirinha, que é o uso de estrangeirismo, palavra de outras línguas, na língua portuguesa.
avaliação o texto apresenta em relação ao uso de palavras estrangeiras? Explique. Que avaliação o texto vem apresentar em relação a esse uso dessas palavras estrangeiras? Então, a resposta ele vem, se a gente analisar, com atenção, o texto ele vem criticar, por meio da ironia, do humor, como a gente viu, o excessivo uso de estrangeirismo no português do Brasil. Como assim? Não que estrangeirismo ele não seja bom para a nossa língua ou para qualquer outra língua. Ele é bom, ele enriquece o universo vocabular das pessoas. O porém é que o uso excessivo se torna abusivo. Então, por que falar delivery se a pessoa estava perguntando se fazia entrega, E ele vem dizer que não, mas faz delivery. Se era a mesma coisa que a pessoa tinha acabado de perguntar, Então, de uma certa forma, ele está querendo mostrar esse uso excessivo. Que às vezes também as pessoas usam sem sequer conhecer o significado da palavra. Usa porque está na moda, usa porque acha legal, acha interessante, E não para analisar que na língua portuguesa tem palavras tão belas, Tão boas que pode, de uma certa forma, representar o mesmo significado daquilo, onde eu posso estar tirando palavra da minha língua mãe. A palavra telepizza é composta pelo prefixo tele e a palavra pizza. Tele mais pizza, forma a palavra telepizza. Faça uma lista de palavras de seu cotidiano que leve esse prefixo tele, e tente identificar o significado que ele acrescenta às palavras. Então, aí vocês podem estar buscando outras palavras que vocês conhecem que tenha esse prefixo tele. Eu trouxe umas sugestões aqui. Vamos lá. Então, telefone, telégrafo, televisão, teleobjetivo. Se a gente parar para analisar, a gente vai perceber que esse prefixo tele, ele significa distância. Então, telefone, Então, é um aparelho que as pessoas escutam a voz humana à distância, E por aí vai. Então, a telepizza é o pedido da pizza à distância, ok, pessoal? Então, vamos lá. Dando continuidade, a questão 2 a gente traz uma crônica do Ivan Ângelo. Eu não vou ler, porque ela é um pouco extensa para fazer a leitura aqui na correção. Então, a gente tem como título Palavras Emprestadas. Então, em linhas gerais, a crônica traz a questão da leitora Mafalda, que ela traz uma sugestão de crônica em torno sobre uma crítica a essa questão das expressões estrangeiras no dia a dia. E o Miguel Ângelo, o Ivan Ângelo, no decorrer da crônica, ele vem discordar da leitora, que ele diz que o estrangeirismo ele não empobrece a língua e se enriquece, Porém, por outro lado, ele coloca essa questão do uso consciente dessas palavras, que a gente usa essas palavras sem abuso, Aí vem falando por que essas palavras chegaram até a gente, chegam e vão continuar chegando. Aí traz alguns exemplos de palavras que chegaram na nossa língua, que algumas se modificaram, que outras permaneceram tal qual vieram. Então, em linhas gerais, é isso, Mas a crítica que ele faz em relação às pessoas usarem, às vezes, alguns termos de formas desnecessárias, sendo que na nossa língua a gente tem palavras que podem ser substituídas por essas palavras estrangeiras. Então, vamos lá às questões. Qual é a posição do autor em relação ao estrangeirismo? Então, ele coloca o quê? Ele trata, segundo o autor, trata-se de um recurso para enriquecer uma língua e não empobrecê-la, como eu já falei. Se a gente voltar e ler a crônica, a gente vai perceber isso. Segundo o autor,
O uso de palavras estrangeiras ocorre em muitos casos por necessidade. Levante uma hipótese. Porque as palavras que ele cita como exemplo são, em sua maioria, do idioma inglês. Os termos citados apontam que as palavras remetem a transformações culturais e tecnológicas que ocorrem no último século, que estão diretamente relacionados ao avanço da produção industrial e dos meios de comunicação que ocorreram em países de língua inglesa. Então, eis a razão pela qual tantas palavras inglesas são recorrentes no nosso dia a dia, no nosso vocabulário. Dê exemplo para cada um dos casos a seguir. O autor cita palavras emprestadas que, primeiro, conserva sua forma original, mantendo-se tal qual chegaram. Então, alguns que ele cita. Ele citou shopping, jeans e telepizza. Então, essas palavras chegaram aqui e ficaram assim mesmo, não tiveram mudanças para a nossa língua. São dispensáveis por outras equivalentes. A resposta vocês vão encontrar lá no texto. Ele vem dizendo quais são essas palavras que são dispensáveis. Então, aí ele tem o freezer, que é a nossa famosa geladeira, congelador. Seller, que significa oferta. Fast food, que é comida rápida. E ice, que é gelo. Você costuma usar palavras estrangeiras em seu dia a dia? Faça uma lista dessas palavras e reflita. Ela pode ser substituída por uma da língua portuguesa? Então é o momento da gente refletir. E eu, no dia a dia, será que não tem palavras que eu uso que eu poderia estar substituindo, usando palavras da minha língua, ao invés de usar uma palavra estrangeira? A gente usa o crush, o love, o boy. E hoje também com as redes sociais a gente usa um monte de termo que não é nosso, que é emprestado, mas que a gente precisa. É bom a gente conhecer, é bom a gente usar, mas a gente precisa estar usando de forma consciente e quando realmente não existe uma palavra na nossa língua que possa representar essa palavra. Ok, pessoal? Então é isso. Fica aqui um abraço para cada um de vocês e brevemente a gente se encontra.